Abre as portas, abre os braços para Jesus. Dai entrada a todos os filhos da agonia, que recebam teu amor e a tua luz. Mãe querida, protegei a todos nós neste mundo de amargura, expiação. A quem chora, consolai com a tua voz e guardai-nos todos em teu coração. Ó Maria, ó Jesus, ensinai-nos a seguir teu roteiro, a tua luz, amar e servir. Ó Maria, ó Jesus, ensinai-nos a seguir teu roteiro, a tua luz, amar e servir. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Sejam bem-vindos ao Grupo Espírita Mãos Unidas. Eu me chamo Amanda. Hoje, terça-feira, 9 de junho de 2020, nós teremos a palestra com o nosso irmão Juvenal. E o tema é suicídio. Nós lembramos que após a palestra, nós temos o passe virtual, que é o passe espiritual à distância. Então, não desliguem o vídeo, continuem conectados conosco. Se desejarem, podem colocar um recipiente com água para que seja fluidificado. Agora, para nos conectar com a palestra, nos conectarmos com o nosso Deus maior, nós vamos fazer a prece inicial. Fechemos nossos olhos, mentalizemos a figura do nosso Mestre Jesus e agradeçamos a Ele por mais um dia de vida, por mais uma vez estarmos aqui na Terra, apesar de toda a jornada difícil, reencarnatória que passamos, que Ele possa nos dar muita força, muita luz, muito amor e muita paz para que possamos seguir nessa caminhada. Agradecemos mais uma vez por tudo, que o Senhor permaneça conosco hoje, amanhã e por todo sempre, que assim seja. Boa noite a todos, meu nome é Juvenal Pedroso, eu sou um trabalhador aqui do Grupo Espírita Mãos Unidas e nessa noite de hoje nós vamos falar do capítulo 5 do Evangelho, Bem-aventurados os aflitos, porque serão recompensados. Com foco maior para o suicídio e a loucura, nós vamos abordar mais o suicídio e a loucura. Para que nós possamos entender bem o suicídio, vamos definir o que é suicídio na visão espírita. O suicídio, na visão espírita, é uma suprema rebeldia contra a vontade de Deus. É um crime brutal contra as leis de amor instituídas por Deus. Tudo na natureza conspira para que haja vida. O próprio Jesus, quando chegou aqui na Terra, há 2000 anos atrás, ele disse: eu vim para que todos tenham vida em abundância. Jesus se referia à vida como algo já extremamente importante no universo, importante nas leis divinas. O Espírito Emmanuel já nos fala que devemos ter respeito à vida, devemos respeitar a vida. E todo suicídio é uma transgressão a essa lei divina. E nós sabemos que após Deus ter criado o Espírito, nos tornamos seres imortais e com sentimentos. E esse sentimento, o ponto mais elevado desse sentimento é o amor. Então, fugir da vida é uma tarefa impossível de se acontecer, porque nós somos seres eternos, somos seres imortais. Se a gente voltar rapidamente, antecipar a nossa volta para o mundo espiritual, abreviar a nossa encarnação aqui nesse planeta, nós não vamos fugir de nenhum problema, não vamos evitar nada, não vamos
porque a vida continua no plano espiritual, é infinito. Então não tem como a gente barrar a vida mais. Nenhuma vantagem, né, real ou imaginária advém do suicídio, que é contrário a todos os princípios éticos, morais, filosóficos e religiosos, né? Então o suicídio, ele não é uma alternativa para fugir do sofrimento, né? Primeiro porque todo sofrimento nesse mundo que nós vivemos, que é um mundo de provas e expiações, então o sofrimento, as vicissitudes já fazem parte da nossa vida, do nosso dia a dia, né? Porque aqui é um mundo de provas e expiações, então estaremos sempre sofrendo, sempre vendo dor, sofrimento nosso, sofrimento alheio, né? Então isso sempre vai acontecer aqui nesse planeta, tá? Então assim, vários fatores contribuem para que uma pessoa possa cometer o suicídio, né? A maior parte do suicídio e a loucura é devido a comoções que o homem não tem força de suportar, não tem força de vencer. As dificuldades surgem e ele não consegue vencer essas dificuldades e acaba se entregando ao ato do suicídio, né? Excetuando alguns casos, né, de embriaguez e loucura, né, é que a pessoa, num momento ali às vezes de raiva, num momento de desespero, num momento de se provar, né, no meio da sociedade, aquele grupo, né, que é corajoso, que é isso, acaba cometendo suicídio, né? Então, de uma forma geral, todo o suicídio, independente do motivo, de qualquer que seja o motivo, né, sempre vai haver um descontentamento, né? No livro Suicídio, a falência da razão, de Luiz Gonzaga Pinheiro, os psicólogos relatam vários motivos para o suicídio. Entre eles são reportados a depressão, a solidão, problemas conjugais de relacionamentos, problemas familiares, problemas profissionais e bullying. Então, e outros mais. Então, todos esses motivos, né, que enumerados neste livro, mais esse descontentamento espiritual acaba culminando no suicídio. Porque nós sabemos, por exemplo, assim, quantas pessoas, nós mesmos, já sofremos bullying na escola, na rua, no trabalho, dentro de nossas casas, mas hoje nós estamos aí trabalhando, buscando a felicidade, lutando por dias melhores, né? Por quê? A gente tem um comportamento diferente. Então, é uma relação espiritual com a relação do momento, das vicissitudes da vida, que acaba levando a pessoa a cometer o suicídio, né? E dentre esse descontentamento, tem várias situações também que pode culminar com o suicídio, né? Por exemplo, aqueles espíritos endurecidos, espíritos ignorantes, os endurecidos porque nunca praticaram a caridade, nunca buscaram fazer o bem ao próximo, endurecidos às leis divinas, né? Não respeitam, não acreditam nas leis divinas. Os ignorantes, por não conhecer a vida futura, não conhecer o mundo espiritual, acham que tudo termina com a morte, esses são mais passíveis de se cometer o suicídio, né? Porque a vida, para eles, torna-se sem sentido. Eles não confiam, não acreditam na vida futura, não têm fé, não têm esperança que dias melhores virão. Então esses espíritos são os espíritos mais fadados a cometer suicídios. E tem também aqueles espíritos que reencarnam aqui na Terra compulsoriamente, vêm contra a sua vontade. E esses espíritos, em determinados momentos, eles acabam vindo a melancolia, uma tristeza que acaba se apoderando de seus corações. E essa tristeza é o próprio espírito, né, que aspira, ele tenta, né, aspira uma felicidade, ele aspira uma liberdade, e como ele está preso em um corpo físico, ele não tem força para sair desse corpo físico, né? Então ele acaba caindo em desânimo, acaba caindo em tristeza profunda, em depressão. E essa depressão acaba culminando com o suicídio. Então hoje o suicídio é uma questão espiritual, um descontentamento espiritual, um remorso espiritual, aliado, associado às vicissitudes da vida. Quantas pessoas, às vezes, briga entre casais, namorados, ao rompimento, aquela separação, um ou outro acaba
né, não suportando aquela perda ali, aquele momento de separação, e às vezes no momento de desespero, momento de angústia, acaba cometendo um suicídio. Mas todo suicídio já ocorre, né, por causa dessa questão de descontentamento espiritual. O Emmanuel, no livro Consolador, ele diz o seguinte, que a maior parte dos suicídios ocorre por falta de fé. Então a falta de fé é um dos maiores causadores de suicídio. O materialismo, segundo o Evangelho, né, segundo o Espiritismo, ele acaba inoculando nas pessoas ideias suicidas, né, as ideias de suicídio. Pessoas que perdem o emprego, perdem bens materiais, às vezes perdem pessoas da família, né, e não suporta essa dor, essa angústia, não suporta esse sofrimento. Então são pessoas que acabam também sendo levadas a cometer o suicídio. Então nós precisamos desapegar um pouco dos bens materiais, das coisas que nos arrastam para a matéria, para que possamos nos fortalecer cada vez mais, né? Então as nossas imperfeições morais, esses remorsos que nós trazemos das vidas passadas, tudo isso aliado às vicissitudes da vida é o que nos leva ao suicídio. No Livro dos Espíritos, na questão 957, Allan Kardec faz a seguinte pergunta: quais, em geral, com relação ao estado de espírito, as consequências do suicídio? Quais são as consequências do suicídio? E a resposta que os espíritos nos dão é a seguinte: muito diversas são as consequências do suicídio. Não existem penas determinadas e, em todos os casos, correspondem sempre às causas que o produziram. Há, porém, uma consequência a que o espírito suicida não pode escapar: o desapontamento. Ou seja, todo aquele que acaba cometendo o suicídio, a primeira reação, o primeiro sentimento quando ele chega no mundo espiritual é esse sentimento de desgosto, de fracasso, de ter rompido uma lei divina, de não ter suportado as pressões aqui na Terra, as dores aqui na Terra, né? Então não existe uma coisa assim, uma consequência pré-estabelecida. Morreu com suicídio, o fim é esse. Não existe. Cada caso é um caso. Tem espírito que desencarna pelo suicídio, assim que ele chega no mundo espiritual, ele já começa a sofrer, sentir as dores desse ato. O próprio Espiritismo, ele nos traz situações de espíritos que cometeram suicídio, que fica mostrando, revelando a situação difícil, de infelicidade de cada um deles. Então, às vezes, ele chegou no mundo espiritual, começa a sentir muito remorso, muita dor, começa a sentir muito desespero pelo ato cometido. E, além disso tudo, ele sente também as dores físicas do próprio ato, do tiro, do veneno, do enforcamento, do que ele fez. Então, ele fica penalizado no mundo, vagando no mundo, fica preso ao corpo físico, porque ele deixou o corpo físico antes do momento, né? Então é uma situação muito difícil. E tem outros casos de suicídio que o suicida ele vai expiar a ação, o ato do suicídio, na próxima reencarnação dele, numa outra vida. Só que em situações muito mais difíceis, muito mais complicadas. Muitas vezes o espírito que fica cometendo 1, 2, 3 suicídios, a pessoa vai cometendo esses vários suicídios, né, nas suas reencarnações. O que acontece com esses espíritos? Eles acabam reencarnando, faltando braço, todo paraplégico, para que eles não possam mais cometer esse ato, para que eles permaneçam vivos, né? E uma coisa é certa, né? Uma consequência é certa, porque todo ato nosso tem uma consequência. Se nós fazemos a caridade, temos a consequência da caridade. Se nós cometemos o suicídio, temos a consequência do suicídio, né? Então, assim, às vezes o espírito que comete o suicídio, chega no mundo espiritual, ele acaba se afinizando com outros espíritos que cometeram a mesma coisa. Então, além dele sentir suas próprias dores, seus próprios remorsos, ele passa a sentir também as dores dos outros. E aí, cada dor deles, magneticamente, são atraídos para regiões umbralinas denominadas Vale do Suicídio. Não existe uma regra que impõe a eles ir para esse lugar.
Eles vão pela sua própria consciência, por esse magnetismo que atrai, por essa afinidade que atrai a todos eles para este caminho, né? Então, e também tem o caso dos suicídios involuntários, que nós comentamos até agora, os suicídios praticados, a pessoa pratica o ato diretamente. E tem os suicídios indiretos, os involuntários, são aqueles que as pessoas que fazem uso de drogas, trabalham demais, pessoas perdem noite, baladas, a pessoa aos poucos vai exaurindo a sua força física, a sua vitalidade, a glutonaria também, a pessoa que come demais, né? Aos poucos vai aurindo, vai perdendo a força, perdendo a vitalidade e acabam morrendo. É uma forma de suicídio também, né? Então, assim, nós cometemos suicídio de várias formas, ou praticando o ato, né? Ou involuntariamente, né? Mas o que é importante nisso tudo? Como vamos vencer o suicídio? Né? Como vamos superar o suicídio? Né? Primeira coisa, a pessoa, assim, identificar a pessoa, o parente, o irmão, o filho, que está passando situação difícil, que ele está melancólico, ele está triste. Essas pessoas nós temos que dar uma atenção maior. Pessoas que às vezes começam a falar demais em morrer, começam a falar demais, como que faz isso, como que acontece aquilo, como que é isso, como é aquilo, são pessoas que já estão tendo a ideia, as intuições para cometer o suicídio, né? Buscar auxílio médico, psicológico, o psiquiátrico, né? Os órgãos governamentais, existem ONGs, né, que tratam diretamente suicídios, existe o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, e muitos outros. Mas a principal forma de combater o suicídio é fé na vida futura, fé nos ensinamentos de Jesus, acreditar que dias melhores virão, acreditar na vida futura, na vida espiritual, acreditar que a vida não se interrompe com a morte do corpo físico, ela continua, né, na vida espiritual, e a coisa vai por aí. Combater o materialismo, o orgulho, o egoísmo. E quando é aos nossos filhos, é muito importante o apoio familiar, a família estar junto, procurar a evangelização dos filhos, da própria família, buscar o Espiritismo, que é o Espiritismo nos traz suporte, é um porto para a nossa tranquilidade, para que o Espírito tenha confiança, tenha tranquilidade, tenha paz e harmonia, que possa aurir forças para superar as dificuldades, vicissitudes da vida. Então, tudo isso é causa para que possamos vencer o suicídio, né? E muita fé, muita oração e vigiai. O apoio familiar é extremamente importante nessas horas, né? Estar junto ali e, acima de tudo, fé, esperança que dias melhores virão. Muito obrigado a todos, espero poder ajudar de alguma forma e boa noite. Agradecemos ao nosso irmão Juvenal pela palestra esclarecedora e muito importante para os nossos dias, né, os dias que nós estamos vivendo. E também a espiritualidade amiga, que sempre nos ampara e nos protege. E agora, para finalizar todo esse processo, nós vamos fazer a nossa prece final. Senhor, muito obrigada por cada um desses ensinamentos, que possamos administrar todas essas ideias em nossa cabeça, para que possamos ajudar ao nosso próximo sempre que possível, principalmente através de nossas orações, de nossa fé, de nossa mentalização. Peço, Senhor, neste momento, intercessão a todos os irmãos que se suicidaram ou que estão com esse pensamento, para que o Senhor possa livrá-los da melhor forma possível. Obrigada, Senhor, permaneça conosco hoje e amanhã e por todo sempre, que assim seja. Meus irmãos, este é o momento de preparação para o passe virtual, o passe espiritual à distância. Então pedimos que vocês se reservem um lugar mais calmo, tranquilo, para que possam receber o passe. E sentem-se confortavelmente e se conectem, sintonizem com o nosso Mestre Jesus. Usa, Senhor, as minhas mãos no grande plantio do bem. Os homens são todos irmãos na terra e nos mundos do além.
saiba ser bom de verdade, Senhor. Eu saiba plantar caridade e amor. Eu possa servir de instrumento da paz. Oh, quando o Senhor minhas mãos usará. Vamos nesse momento, queridos irmãos, nos preparando para o nosso passe magnético de hoje, colocando a água para fluidificar. Procura um lugar tranquilo, sente confortavelmente, respire. Nesse instante, se conecte com todo o ambiente onde você se encontra. Sinta que desce do alto raios de luzes de amor, raios de luz, de amor incondicional que o nosso Pai tem por cada um de nós. Este amor que nos mantém conectado com Ele, o sopro divino da vida. Vamos pensando nesse instante que tudo é amor à nossa volta, que somos parte desse amor de Deus, que somos filhos deste amor. E que sendo assim, tudo em nós é luz, tudo em nós é harmonia. Deixe espargir esta harmonia para todos os seus familiares. Deixe espargir essa harmonia para também os que sofrem nesse instante. E a confiança em Deus nos mantém no estado de cura, nos mantém no estado de esperança, nos mantém num estado de gratidão. Que sejamos gratos por tudo o que acontece em nossas vidas. Graças te damos, ó Pai, e que assim seja.